Opa, opa, opa! Estamos começando aqui mais um episódio de Aprendendo Marketing com Economistas. E nesse episódio, é, o título é Tudo o que você precisa saber para não ser um idiota em vendas. Então vamos dar prosseguimento aqui. Hoje temos dois grandes especialistas em vendas, cada um com seu histórico notável. E hoje vamos entender a importância das vendas para uma empresa, como fazer uma boa venda e o que diferencia um vendedor exponencial, né? Uma estrela. Então, Paulo, você poderia começar nos falando o que significa uma venda? Vender é nada mais, nada menos do que a arte de conseguir fazer com que o seu cliente saia do ponto A ao ponto B, ou seja, tome uma decisão. Então é basicamente isso que é a nossa visão de vendas. Exato. E aí, grande Lucas, dê sua visão. Venda nada mais é do que seguir processos, né? Muitas pessoas acham que vender é você simplesmente fazer uma venda emocional ou você simplesmente tentar enganar o seu cliente. Não, a venda ela segue processos, segue etapas, né? A venda não é uma fórmula mágica, a venda simplesmente é uma ciência. Então, na hora que você entende a ciência, você entende realmente o comportamento humano, você realmente está disposto a ajudar o seu cliente, né? O cliente está ali preparado para fazer uma ação e essa ação pode ser uma ação de compra ou venda que seja, Só beleza? fazendo uma rápida digressão, né, aí pro público de casa, né, realmente entender, né, com que autoridade nós podemos falar sobre vendas, né? Eu tenho mais de 12 anos, né, de experiência em vendas, vendas em todos os segmentos, vendas diretas, venda porta a porta, venda inside sales, né, então uma vasta experiência. E o Lucas também traz uma grande experiência, principalmente nas vendas diretas ali no mundo online e hoje também, né, mais do que nunca, também diretamente ali no campo de batalha, né. Então a gente tem uma experiência legal, né, para falar e pensar sobre Sim, vendas, isso acoplado, né, com o nosso conhecimento ali econômico, né, nos trouxe hoje uma visão e a gente entende que o tema de hoje, ele é de longe o mais importante para o mundo dos negócios. Por quê? exato. Dois problemas graves que a gente vive hoje, tá? No Brasil, o empresário brasileiro, ele vive totalmente dependendo de indicações. Isso é uma loucura, loucura, loucura completa. Como é que você depende de uma fonte que ela é instável, que ela pode vir ou que ela pode vir de forma totalmente infrequente? E o segundo ponto é que 98% dos processos de marketing que dão errado acontecem por problemas comerciais. Ou seja, às vezes a pessoa consegue sim ter um excelente processo de marketing, consegue chegar até o cliente, consegue gerar um volume interessante de leads, mas na hora de fazer a venda, como a gente brinca aqui, né, uma brincadeira nossa, o vendedor moe o pão. O vendedor Então, móvel. exatamente, exatamente. Então, hoje, né, dentro dessa visão, o que que acontece, né? Dentro de todo um histórico de vendas, né, uma longa caminhada, uma longa trajetória, nós temos percebido cada vez mais a necessidade de educar o mercado para esse tipo de necessidade, ou seja, o mundo das vendas. E como é que se educa o mercado? A gente descobriu que as pessoas não sabem sequer o mínimo, né? O mínimo. Então, por isso que hoje a Monier está lançando um novo curso, né? Um novo treinamento interno que já está muito validado, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota em vendas. Porque hoje, realmente, o conhecimento e a atuação comercial da maioria das empresas beira a idiotia. Não é, Lucas? O Lucas vive aí com a gente também essa caminhada, ele pode comentar um pouco. Exatamente. Uma coisa que eu gosto de sempre falar é o seguinte: hoje você vê um auxiliar de dentista fazendo cirurgia? Não. Você vê um anestesista geral fazendo cirurgia? Não. Então por que que você cobra da sua secretária ou você cobra até mesmo um estagiário qualquer fazer a venda da sua empresa, que é a alma do seu negócio, que é que realmente vai fazer a sua empresa andar? Hoje o empresário brasileiro, ele é muito amador nesse sentido, né? Ele acha que a venda hoje ela vai acontecer de uma forma natural, como se fosse uma indicação. Eu adoro indicação. O cliente ele senta na minha mesa, pega na minha mão, bebe meu café, mas ele não entende muitas das vezes que a venda, né, por indicação não é a mesma coisa que uma venda realmente ativa. Você está ali procurando um cliente ativamente. Ele acha que as coisas vão acontecer de forma milagrosa, natural. E tudo que der errado, ou a culpa é da secretária, ou a culpa é do estagiário, ou a culpa é do marketing. Ele não entende que o segredo do processo é que realmente faz a diferença, né? Eu acredito muito no processo. Não tem nada a ver você trazer um estagiário ou sequer uma secretária. Muito pelo contrário, mas você hoje tem processos na sua empresa, processos esses comerciais. Você tem um direcionamento comercial? Eu acredito que não.
né? Então, esse já é a grande falha do empresário brasileiro, não ter processos, não saber aonde quer chegar e simplesmente ter, né, sair culpando todo mundo, o erro foi do marketing, o erro foi daquilo ali, mas ele não consegue admitir que o real problema do negócio dele não está vendendo, não está sendo escalável, o que seja, né? O real problema é dele. É isso que a gente vê muito, a falta de profissionalização. E hoje, se vocês fossem identificar, qual que seria os principais erros que os vendedores cometem hoje no Brasil? Todos. Todos. Todos os erros possíveis de atendimento. Eu acho que o primeiro erro, né? Inclusive esse é o primeiro tópico, né, do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota em vendas, é que existe uma diferença entre venda ativa e venda passiva. Como hoje a gente vive no mercado, que ele vive, né, grande parte do mercado brasileiro, principalmente de serviços, tá? Vive sim 100% dependente de indicações, as pessoas se acostumaram a viver com uma venda e fazer um modelo de venda que é de indicação, tá? Sim. A indicação, ela naturalmente, estatisticamente, ela tem uma taxa de conversão muito grande. Por quê? Em tese, a pessoa já chega muito bem recomendada, né? Ela é muito bem educada por uma pessoa de confiança para fazer uma aquisição. Então ela chega, tira dúvidas básicas, né? Se tudo estiver ok, ela vai fazer uma compra, né? Então é uma conversão ali que ocorre em 50% dos casos. Ou seja, esse é um cenário de uma venda que a gente chama de soft, né? É uma soft sell, uma venda tranquila, tal, vai acontecer. Então, no momento, né, que o empresário monta uma equipe, ou ele mesmo começa a fazer ali um processo comercial, ele simplesmente, vamos dizer assim, se assusta quando ele percebe que ao fazer um processo ativo, né, ao buscar o seu cliente, essa taxa de conversão é muito inferior, é uma Exato. venda muito difícil. O cliente ele já não acorda, opa, eu quero comprar, me dá aí, não, entendeu? É um processo que você tem que conduzir eficientemente a negociação o tempo todo. Então, o primeiro ponto para não ser um idiota em vendas é entender o seguinte: venda ativa é diferente de passiva. Exato. Receber uma indicação né, que legal, mas e realmente fazer uma venda, sabe? Realmente conseguir chegar, conduzir um processo, quebrar objeções, esclarecer, mostrar credibilização, não é, Lucas? Exatamente. Muitos vendedores hoje, eles. Eu acho engraçado que, por exemplo, se o lead chegou para você, se ele não te deu alguma sequer resposta, o vendedor já abandona. Ou muitas das vezes, se você chamou aquele lead uma, duas vezes, o lead às vezes te deu uma resposta ali que não foi muito direcionada, ou eu quero comprar agora, o cara já abandona, né? Ele não entende que hoje uma venda, muitas das vezes, dependendo do seu ticket, você tem que dar 5, 8 vezes um retorno. Muitas das vezes o seu processo de vendas, em vez de você achar que é uma semana, ela pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu estava conversando com um vendedor de carro essa semana, né? Ele falou para mim o seguinte: olha, quando a ficha do meu cliente passa, ele tem até 1 semana para comprar o carro. Se ele não comprar, eu tô seguindo o meu barco aqui, né? Mas isso é um problema, por quê? Porque às vezes aquele cara ele não vai comprar ali, mas ele pode comprar depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 3 meses. Isso é o básico, isso é o simples, né? Muitos vendedores emocionais querem fazer vendas emocionais, querem realmente jogar no ego do cliente, não entende que a venda, ela parte de um ponto que ela não é só apenas emocional, como também ela é racional, né? A venda, obviamente, eu para pegar o celular aqui e entrar no meu WhatsApp, isso aqui, eu preciso de um pouco de dopamina para fazer isso, né? Para fazer uma compra, eu preciso de uma emoção. Mas para eu validar aquela ideia, para realmente tomar uma decisão, não é só emoção. Eu preciso validar na razão. Eu preciso ver se aquilo dali vale a pena. Isso também é um grande erro dos vendedores. Eles querem vender só na emoção, né? Realmente metendo a lábia nas pessoas, que é o que eu falei no começo. Então, isso são coisas simples, mas que muitas pessoas hoje não sabem. E muitas das vezes fracassam nas vendas. E aproveitando aqui o momento, nós também somos economistas e a gente aprende. As primeiras frases do curso que a gente ouve é o seguinte: as pessoas são movidas a incentivos. Hoje, no mundo corporativo de vendas, você acha que os vendedores, os empresários dão incentivo errados para esses vendedores? Qual é a opinião a respeito disso? O grande problema que eu vejo, Vance, é o seguinte: vendas, qualquer tipo de vendas, ela fatalmente ela é um processo. Ela é um processo comercial, por isso que esse é o nome, o processo comercial, ou seja, são várias etapas. Então hoje o que eu vejo é que às vezes até há bons incentivos, há boas comissões, mas a pessoa fala, poxa, eu pago uma baita numa comissão e a galera não bate meta. Qual que é o grande problema? Supondo, tá, um cenário que a meta de fato seja realista, o grande problema é a questão do seguinte: o empresário, né, a pessoa que vai coordenar um processo comercial, ela tem que focar a energia e o direcionamento dela no processo, né? Ou seja, nas etapas que levam ao resultado. Então hoje as pessoas dão, vamos dizer assim, um incentivo pelo resultado.
Só que aí não ensina a pessoa exatamente qual que é o caminho pra chegar nesse resultado. Então a pessoa, por que a pessoa não bate meta? Porque ela não sabe como bater meta, ela não faz a mínima ideia, ela tá fazendo tudo que ela pode dentro da limitação dela, mas ela não recebe às vezes um treinamento adequado, às vezes ela realmente não entende quais são as etapas, ela não entende as taxas de conversão do mercado, tá? Eu tenho uma história sempre que eu gosto de contar que foi muito interessante. Em um dos meus momentos, né, na minha carreira comercial, eu trabalhava numa empresa de software, né, enfim. E a taxa de conversão, enfim, né, um dia uma chefe minha me chamou e falou, né, Paulo, cara, a gente precisa melhorar terrivelmente esse resultado e tal. Hoje a empresa tá convertendo 4% só das vendas. Eu falei, que sensacional, que incrível! A gente tá convertendo 4%? É, tamo, mas por que isso? Ué, você sabe que a taxa de conversão média desse mercado é de 2%, não sabe? Ah, não, mas a gente tem que bater e tal. Não tem... Amigo, não existe isso. A média é 2, a gente tá fazendo 4, a gente tá ao dobro da média. Isso é excelente, você tá entendendo? Então, como é que às vezes os gestores são irracionais em termos comerciais? Tipo assim, eles não conhecem a média de mercado, eles acham que um vendedor vai fechar 100% de venda. Eles acham que a pessoa pode fechar qualquer venda. Não pode. Existe uma taxa, existe uma média de conversão. Ainda mais em vendas ativas, existe um funil. E na maioria das vezes esse funil ele é muito, vamos dizer assim, largo na boca para realmente ser muito estreito no fim. Sim. E as pessoas não entendem isso. Então acho que o grande problema é isso, ou seja, vou dar um incentivo ali pelo resultado. Tem que dar um incentivo pelo processo, né? Então hoje, no nosso processo, por exemplo, a gente paga as comissões pelo resultado e paga a comissão pelo processo, ou seja, todo o processo que vem sendo executado, as etapas que a gente considera, que nós consideramos centrais no processo comercial. Então, o grande ponto-chave é entender isso, ou seja, um processo de venda, e os incentivos eles têm que ser ao longo da cadeia do processo, não só no final, porque pegar e falar, bate o resultado, você bateu, eu te dou tanto, mas, enfim, a pessoa não sabe como bater, não tem vamos dizer assim, um caminho, tá? E lembrando que o grande problema hoje também é a questão da gente focar só no treinamento. Vou dar um treinamento de vendas, dando treinamento de vendas. Como eu falei, a gente dá treinamento de vendas, a gente entende que isso é muito importante. Mas uma empresa que realmente tem sucesso em vendas ativas, tá? Lembrando, eu tô falando de vendas ativas. A empresa que tem sucesso em vendas ativas é porque ela sabe mais do que tudo que a importância ela tá acima, vamos dizer assim, da questão do próprio processo, da questão do treinamento, da técnica. Ela tá na cultura da empresa. Então, uma empresa que tem sucesso em vendas ativas, ela tem uma cultura comercial, ela tem uma cultura de vendas. As pessoas respiram vendas, as pessoas respiram e conhecem os conceitos de vendas, elas estudam vendas, elas leem os livros de vendas, elas conhecem as taxas de mercado em termos de conversão. Então, isso é um ponto muito chave nesse processo. Eu acho que deve ter alguma coisa muito comum, né, no mercado, que acho que é diferenciar o atendente do vendedor. Certo, Lucas e Paulo? Exatamente. Porque o atendente, às vezes, ele dispensa uma venda que já estava feita, não é isso? A pessoa chega com interesse, não é respondido direito, não é, talvez, até bem atendida e perde a venda. Enquanto o vendedor, de fato, aquele vendedor com habilidade, ele converte uma venda que talvez não seria feita, mas por ele, pela sua dedicação, por mostrar o produto, consegue converter. E o que você acha disso hoje? Os empresários às vezes tentam economizar, acabam contratando atendentes e não vendedores. O Lucas pode falar disso até com mais autoridade, ele faz esse acompanhamento, né, Lucas? Olha, na minha opinião, minha sincera opinião, eu trabalhei no mercado de vendas, eu tô no mercado de vendas desde 2018, 2019, e eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes players, né, já investi milhões em anúncios, e o que eu percebo é o seguinte, antes de eu te responder essa pergunta, o principal problema hoje é que o empresário ele não sabe onde que ele quer chegar, sabe? Por exemplo, eu quero vender. Beleza. Por exemplo, eu trabalhava num dos maiores produtos digitais que tinha e eu era um dos melhores da equipe, era um dos melhores gerentes que tinham. Aí o dono, né, do produto, ele sempre chegava em mim e falou, nossa, Lucas, você é bom mesmo, você deve estar colocando foto de mulher na hora do cliente enviar o comprovante, você tá fazendo os escambau, mas beleza, cara, eu que criei aquele processo, aí eu era o bom, né, e muitas das vezes tinham funcionários ruins, mas aquilo dali era culpa necessariamente do funcionário? Não. Eu só segui o processo, mas o processo quem criou foi eu. E muitas das vezes aquele dono daquele produto não fazer o acompanhamento, não entender do próprio processo de vendas dele, não entender realmente onde que ele quer chegar, aí ficava aquela coisa solta, um vende bem, o outro vende mal, né? O cara não sabe quem que está contratando, porque você também hoje, igual contratar atendente de vendedor, cara, não é qualquer pessoa que você pode trazer para ser um vendedor, igual eu falei no começo. Hoje você tem processos comerciais.
Se não, como é que você vai trazer qualquer pessoa e achar que aquela pessoa vai trazer resultado para você? Você tem clareza aonde que você quer chegar? Eu quero chegar em tal ponto. A minha venda ela acontece assim, assim, assim. O processo é assim, assim, assim. Você tem isso hoje? Não. Então, beleza. Por que você fica culpando a pessoa? Por que você fica culpando o simples atendente de não estar alcançando um resultado X ou Y, Z? A venda ela é uma ciência. A venda segue processo, segue etapas. Hoje eu vendo tickets de 10, 15, 20 mil por mês. Tô falando que é fácil? Tô falando que é simples? Não. É um processo. Eu sei como funciona o meu ciclo de vendas. Eu sei realmente como fazer o meu cliente final gerar desejo. Eu entendo as dores dele. E assim eu consigo estabelecer um processo de vendas que isso se torna replicável. No dia que eu morrer, no dia que o Paulo morrer, deixar essa empresa, vai ter um processo de vendas ali replicável que qualquer pessoa consegue aderir e consegue fazer vendas. Esse é o maior sucesso, né? Esse é o maior sucesso que eu falo hoje das vendas. Exatamente. Isso é muito importante porque a gente até orgulha aqui dentro da Monnier que não só em vendas, mas em todas as nossas esferas a gente tem como objetivo não ser uma empresa de especialistas. Aí fala, Vance, mas não é bom ser uma empresa especialista? Não. A gente quer ser uma empresa de processos excelentes. Podemos pegar pessoas de base que não entendem muito, mas se seguirem bem um processo, em um ano se tornam especialistas ou próximos dos referenciais de mercado. E com base nisso, a gente até queria aproveitar, né, e poder falar, não contar o segredo, né, de tudo, mas contar um pouco como é o processo de vendas dentro da Monnier. Sim, hoje o mais importante, né, principalmente dentro do que o Vance e o Lucas trouxe, é a gente entender o seguinte: não dependa de estrelas. Tem muita gente, muitas corporações que dependem ali das estrelas, né? Existem pessoas que intuitivamente, né? Eu vou dizer isso com uma boa propriedade, por quê? Porque acaba que a venda ela é uma ciência, tá? Mas muita gente, principalmente no Brasil, leva isso dessa forma, leva isso com essa seriedade. Então, a gente acaba que não tem, de fato, as pessoas que seguem a venda como ciência. Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que intuitivamente, ao longo de uma carreira comercial, elas entendem o jogo, né, de forma ali um pouco inconsciente, e elas se tornam muito boas. E elas se tornam as verdadeiras estrelas dentro das corporações, né? Elas, às vezes, batem ali a meta com muita folga em relação aos demais pares. E a empresa, ao invés de buscar modelar o que essa pessoa faz de positivo para levar pro resto da equipe comercial, não. Ela fica dependendo daquela estrela, né? O vendedor começa, inclusive, a barganhar com a empresa. Pô, pera aí, não. Então você não vai satisfazer minha vontade? Não, vou sair, hein, tal. Ou seja, a empresa começa a ficar dependente de às vezes, uma fonte de atendimento, né? Então, hoje, dentro do processo comercial da Monnier, o que é o mais incrível dentro do nosso processo? Que a gente não depende de estrelas. A gente pode pegar uma pessoa que sabe exatamente nada de vendas. Inclusive, a gente prefere hoje, tá? Esse perfil de profissional. Você não sabe nada, excelente, sua mente tá limpa. Então agora você vai aprender exatamente o ideal, né? E o nosso processo de venda hoje, obviamente, né? Como eu falei, eu não consigo, né, falar todo ele aqui porque ele é complexo, né? São documentos, páginas mais páginas, mas é uma coisa fácil de ser seguida. Por quê? Porque são princípios bem definidos, né? Muitos dos quais a gente vai mostrar dentro do treinamento, né? Mas basicamente envolve, né, pessoas, processos e ferramentas, né? Hoje a Monnier, talvez mais do que qualquer outra empresa do mercado, utiliza-se muito de tecnologias no seu processo comercial. A gente utiliza muito de padronização no processo comercial. Então, hoje, um dos segredos, né, que foi um diferencial no nosso processo comercial, foi uma metodologia desenvolvida, né, pelo Lucas, tá? Foi uma metodologia desenvolvida por ele, que é o outbound semi-automatizado, tá? No mercado tem muita gente que faz o outbound bem feito, que é o quê? A venda para o público B2B. Só que essa venda, geralmente, o quê? Ela depende de uma equipe, né, muito extensa, e ela depende de uma equipe muito bem treinada, uma equipe que vai demorar muito tempo para rampar. E a grande dificuldade hoje na venda, a gente entende que o 80-20 da venda, ou seja, qual que é o fator que mais gera sucesso na venda? A prospecção correta, né? Se você prospectou, você chegou na venda da pessoa certa, tudo ali, né? Se você não fizer, vamos dizer assim, não tiver muitas falhas, vai dar certo. Então, a gente sempre gosta de falar de um conceito, né, que talvez responda inclusive um pouco do que o Vance estava falando anteriormente, que é o seguinte, né, dentro do atendente, do vendedor, né? Existe uma coisa que é a taxa inercial de conversão, tá? Então tem venda assim, que se você não fizer nada, você vai fatalmente vender pelo menos um pouco. É muito difícil vender zero, é muito difícil você, sei lá, captar 1000 leads e vender zero. Tipo assim, a pessoa tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim. Então, existe uma taxa inercial que ela gira em torno de 0,6%. Ou seja, geralmente ali, você vai captar ali uns 1000 leads, vai sair uma venda, em média, se você não fizer nada. Como se fosse uma venda direta, né, Paulo? Exato, é como se fosse uma venda direta, vai sair 1, 2 vendas, se não fizer nada. Só que realmente tem várias empresas que a gente chega que a pessoa, ela consegue, a gente descobre que a pessoa ela não só não tá convertendo a taxa inercial, como ela tá
matando a taxa inercial. Ou seja, o cliente chega querendo comprar, ela consegue incentivar o cliente a não comprar. Não é, Lucas? Você já viu muitos esses casos. Já. O Paulo mesmo tem muitos exemplos, eu tenho muitos exemplos, né? Por exemplo, eu tava olhando um carro, né? Aí o cara postava as fotos do carro e aí eu, pô, cara, bacana, legal o seu carro, né? Me fala um pouco mais dele. O carro é muito novo. Aí, beleza, o carro é muito novo. Aí eu, ok, aí ele me dava vácuo, né? Simplesmente sumiu. Teve outro também exemplo, né? Que o cara me mandou uma automação. Eu queria depois até abrir a tela. O cara me mandou uma automação e mandava cada lapada de texto, um texto atrás do outro, mandando um áudio e tal. E eu fui na onda, né? Não, irmão, que tem interesse e tal, é o que eu falo com vocês. Venda emocional não é uma coisa, assim, você tem que ter cuidado com isso, porque o cliente ele vai tomar a decisão na razão, né? Mas, né, enfim. Então, enfim, resumindo a ideia aqui que eu tava falando, o cara mandava uma lapada de texto, eu, não, ok, tranquilo, beleza. Aí eu simplesmente não comprei o produto, né? Aí o cara me chamou pelo privado dele e falou, irmão, como assim? Você faz um compromisso comigo aqui, não compra meu produto, você tá achando que eu... Porra, velho. Como assim, entendeu? Cara, Obrigado agora. você tem que ter cuidado com o que você fala com isso. Eu falo, irmão, não fiz compromisso com você, entendeu? Você tem que saber gerar desejo. Você não entendeu a minha dor, você me mandava uma lapada de texto, né? Você não sondou realmente o que eu tava precisando, você só falou do seu produto. Cara, eu não quero saber do seu produto, eu quero saber o que você vai me solucionar, né? Se você for hoje resolver me colocar dentro do banco tal, resolver o meu problema tal, cara, eu como seu custo na hora. Mas você não deixou claro isso aqui pra mim, você simplesmente saiu tacando um tanto de texto em mim e acha que eu sou obrigado a comprar de você, meu irmão. Meu cartão não vai sair da minha carteira aqui e começar a passar no seu negócio, não. Não é assim que as coisas funcionam. E era uma venda de 2, 3 mil, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Hoje é o que o Paulo falou, que é processo, sabe? Não fica preso a meter lero nos outros, porque você não vai vender para todo mundo, né? Iludido você achar que você vai chegar a 100 pessoas, você vai vender para 100, não. Você tem que entender da sua taxa de conversão, você tem que entender do seu ciclo de vendas e seguir o processo. Seguir o processo, tudo vai dar certo. E finalizando, só respondendo também ao Vance, né, que a pergunta, só para não fugir, né, da resposta, como é que é o processo comercial da Money, né, e o outbound semi-automatizado? Ou seja, a gente entende que a tecnologia ela tá ao nosso favor hoje. Então, hoje a gente consegue usar uma automação de primeiro nível que ela consegue, vamos dizer assim, usar, né, da nossa inteligência em copy, em vendas, para reproduzir, vamos dizer assim, o nosso contato diretamente com o nosso público-alvo. Então a gente não fica dependente o quê? De uma equipe que vai ter várias abordagens diferentes para chegar em um público tão, vamos dizer assim, custoso, né? Tão cuidadoso. Então foi uma abordagem muito inteligente que o Lucas desenvolveu, né? E nós conseguimos aprimorar, né? Baseado principalmente numa das premissas, tá? Do modelo Toyota, que é a automação. Ou seja, é uma automação que ela não é totalmente automática. Não existe processo totalmente automático e não dá para deixar uma venda totalmente automática, tá? Se vocês têm esse sonho, não existe. Pelo menos em vendas de alto ticket, tá? Em venda baratinha, obviamente, existem os caminhos, né? E muitos problemas, desculpa te interromper, Paulo, só frisando aqui, quando a gente fala automação, vocês têm que ter cuidado com isso, porque o empresário ele vai interpretar a automação como colocar um tanto de mensagem de bom dia, carinha feliz lá no WhatsApp do funcionário dele e achar que aquilo dali não vai converter, que vai converter, né? Isso daqui é uma automação que tem uma pessoa por trás. Então, o que realmente é automatizado aqui, né? São as minhas falas, né? São alguns gatilhos de copy, são alguns gatilhos mentais, mas sempre tem uma pessoa por trás ali para tirar as dúvidas, para conversar com o cliente final, para orientar a venda. Não acha que automação é aqueles lapada de texto, aquele tanto de texto de bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas fotinhas de Feliz Páscoa, cara, não vai nessa não, entendeu? O cliente não vai fechar com você porque você manda foto de Feliz Páscoa para ele, não. Tire isso da sua cabeça. Então, cuidado quando você interprete a automação também, tá? Sim. E no processo da Money é importante também entender que, abrindo diretamente sobre o processo, tá? O nosso processo, ao contrário do mercado, o mercado, obviamente, principalmente o mercado de outbound, o mercado que as startups, né, já tem um domínio legal das técnicas de vendas, principalmente que os americanos trouxeram, né, dos processos de vendas que os americanos desenvolveram. Então, já se fala muito em comercial 1 e 2, né? Ou seja, tem um comercial 1 que é o SDR, né, o Hunter, que vai lá e faz a prospecção, a qualificação, e tem o closer, né? A pessoa que fecha a venda, né? Então, hoje na Money, nesse processo ele foi tão especializado que ele já se desmembrou em praticamente 4 esferas comerciais. Então tem o comercial 0, que é a prospecção semi-automatizada.
Tem o comercial 1, que de fato é o SDR, faz o processo de qualificação. Tem o comercial 2, que é o closer, né? O quem realmente faz ali o fechamento. E tem o comercial 3 e 4. Ou seja, o 3 é quem dá os follow-ups, tá? O follow-up é a alma do negócio, é um dos pontos que a gente vai mostrar até mais à frente, que é um dos tópicos, né? Do nosso treinamento. E o ponto 4, né? Ou seja, ainda tem o pós-venda. O pós-venda, ele também é um processo comercial. Geralmente é ali onde está, inclusive, a maior lucratividade do negócio. Ou seja, ter realmente uma equipe que ela é treinada, né, em sucesso do cliente, mas também em vendas, para realmente fazer novas vendas ao longo do processo, buscar upsells, né, e buscar o acompanhamento e o crescimento do negócio. Paulo, só dar um disclaimer, fala pro público o que é um follow-up. Um follow-up, só para vocês entenderem, é o retorno de venda, tá? Quando você faz uma venda complexa, ou seja, uma venda complexa ela é uma decisão difícil. Ela é uma decisão que envolve vários fatores, envolve vários mecanismos. Então, isso é um erro muito comum no mercado, tá? De vendas complexas, quem vende tickets maiores, serviços maiores, principalmente serviços recorrentes, buscar achar que vai fazer uma venda com uma reunião, com uma apresentação comercial. Geralmente você vai fazer a apresentação, vai apresentar uma proposta e você tem que dar retorno para esse cliente pelo menos 8 vezes. Ou seja, hoje a gente só desiste de um cliente dentro do processo comercial após 8 contatos. Ou seja, não é pouco, né? E isso é a regra básica do mercado, né? Nos Estados Unidos, sim, se você chegar lá, né, qualquer empresa que tem um mecanismo de venda, isso é comum, né? Uma prática comum. No Brasil, né? Hoje o que acontece? A maioria dos vendedores dá um contato, um retorno, falando, opa, e aí, gostou? E nunca mais fala nada. Não. Ou seja, existe uma abordagem, né? Existem scripts para uma abordagem que ela tem que seguir até 8 passos antes da desistência. Então, apenas no 8º contato é feito o breakup, amigo. Não vou mais te encher o saco, tamo junto, grande abraço, se precisar, tamo aí. Mas não se desiste de um cliente antes de dar o quê? O retorno espaçado. Então, um conceito muito importante é o de follow-up, que são os retornos. E o segundo conceito, igualmente importante, é o de fluxo de cadência, tá? Esses retornos, eles têm que ser espaçados ao longo do tempo. Você não vai ficar chamando a pessoa todo dia no WhatsApp, né? Como o Lucas aí citou alguns exemplos. Então, isso é um ponto chave nesse nosso processo. Depois, inclusive, Lucas, acho que a gente pode até comentar, né? Algum dos pontos desse nosso treinamento, né? Que mostra a diferença. No ponto 1, a gente falou, né? Que, por exemplo, saber a diferença de uma venda ativa, né? Para uma venda passiva. E esse segundo ponto aqui é muito importante, né? Que até que o Lucas comente, que é o seguinte. Um conceito, né? Que vem hoje do marketing, mas que já é muito forte, já é muito bem conhecido no mercado, que é o conceito de CTA, Call to Action, né? E a gente fala de forma bem clara, tá? Sem Call to Action não existe venda. O que é Call to Action? É a chamada para ação. O bom vendedor, ele toca a negociação. Não existe terminar uma conversa igual acontece muito, tá? O cliente pega e fala, legal, muito obrigado, viu? Vou olhar e te retorno. Aí a pessoa fala, beleza. Como assim, beleza, amigo? Você tem que, ou seja, tocar ativamente, legal, né? Você vai me retornar? Vamos fazer melhor? Eu te retorno. Que dia é o melhor dia para te retornar? Segunda ou terça? Ou seja, tocar ativamente, chamar o cliente para ação. Correto, Lucas? Exatamente. Isso acontece muito, que eu percebo, é porque hoje os vendedores, né, eles até têm medo de vender, né? Igual a gente hoje trabalha com muitos advogados, não estou generalizando, tá? Muitos deles falam, pô, vou vender aqui meu serviço e tal, né? Muitas empresas, eu não concordo muito com isso. Não pode ter medo de vender. Seu produto é ruim? Seu produto é um golpe? Não, então por que você tem medo de vender, de seguir ativamente uma venda, de coordenar aquele cliente? Não, você não pode ter medo de vender, né? Então você tem que coordenar, não fica esperando que o cliente ele vai te chamar, vai te pedir o Pix, quero pagar agora, né? Igual o cara lá, eu perguntei, e aí, quanto que é o carro? Me explica melhor, carro é muito novo, tipo, o que ele esperava? Que eu ia, irmão, legal, o carro é muito novo, manda o Pix aí que eu vou pagar, entendeu? Então você tem que saber coordenar uma venda e gerar desejo no cliente. Para vocês, de onde vem esse medo? Você acha que é um medo em si de talvez aborrecer uma outra pessoa que está do outro lado? Ou é simplesmente um desinteresse de tentar ganhar aquela venda ali e prefere partir para a próxima? Se baseia numa premissa humana básica, tá? Esse medo, que é o medo da rejeição. Vender é muito difícil porque o ato de vender em si significa, mesmo se você for excepcionalmente bom, ser rejeitado em pelo menos 80% das vezes. Ou seja, receber não às vezes é duro, não às vezes é macio, mas ou seja, é receber muito não. Quantas pessoas estão preparadas para receber um não? Quantas pessoas estão preparadas para ir ativamente buscar uma coisa e falar não? Então isso tem muito a ver com o emocional do ser humano mesmo, né? Nós realmente não conseguimos lidar com o não. Então esse medo de venda, eu acho que parte muito desse, vamos dizer assim, dessa cultura de rejeição, né? Essa rejeição que há, de fato,
vamos dizer assim, né, no nosso sistema límbico ali, esse medo, e existe também essa cultura, né, uma cultura que entende que vender, né, vamos dizer assim, é incomodar os outros, né, então É, é o medo de incomodar, é o medo de, ser chato, e, obviamente, como eu falei, daí tem uma coisa que já até foi além dessa simples cultura, né, principalmente o Lucas citou no mundo do direito, onde a própria OAB hoje fala que a profissão não pode ter um caráter mercantilista, não pode vender, ou seja, já há uma cultura que fala que vender é feio, né? Só que a questão é o seguinte, meu amigo. Ou você vende ou sua empresa morre. A venda ela pode ser passiva, ela pode ser ativa, mas ela tem que acontecer. Alguém tem que fazer essa venda. E se você não fizer, se você odeia vender, amigo, a única vida realmente possível é ser, sei lá, pedinte, eremita, né, monge, porque se você tá no mercado, você tem que vender. E tem que aprender, e tem que jogar o jogo. E se você não souber vender, e aqui é vamos dizer assim, uma coisa muito importante que a gente fala, né? Principalmente aí pro mundo da contabilidade, pro mundo jurídico, onde as pessoas têm muita vergonha de vender, tá? E, na maioria das vezes, como vivem muito de indicação, ficam muito acomodados, tá? Tá chegando uma geração nova, jovem, ambiciosa, preparada, inteligente, que conhece mecanismos de vendas, que tá pronta para destruir esse mercado, tá pronta para colocar todo mundo para fora. Por quê? Porque você não sabe vender, você não tem vergonha, mas quem tá começando, meu amigo, no mercado cada vez mais saturado, que forma cada exato. vez mais profissionais, tá cada dia vindo gente que tem menos vergonha de vender, que tá pronto para colocar a cara no mundo mesmo e tomar não, e essa pessoa, meu amigo, em poucos anos vai estar tirando gente do mercado, gente experiente, gente de 10, 15 anos. Por quê? Porque o mercado ele tem a limitação básica, né? Que é finito, é um recurso finito. E se tá chegando pessoas aí com essa nova mentalidade, vamos dizer assim, mais ativa, né? De buscar os clientes, esses clientes vão vir cada vez mais desses canais, desses fluxos ativos, de marketing, brand, de vendas. E quem realmente depende só da velha indicação, que é um comportamento de consumo antigo, né? Claro que nunca morre, mas vai ficar cada vez mais para trás, vai ter cada vez mais dificuldades financeiras. Exatamente. Então, se você hoje trabalha, né, tem uma empresa que o seu ponto de equilíbrio, você está faturando ali o seu ponto de equilíbrio, né? Você fica contando com a indicação, você fica contando com a sorte. Olha, sua empresa pode ter 20, 30 anos, cara, mas vamos ser sinceros, até quando você vai aguentar isso, entendeu? Então, toma cuidado e até assim um conselho, fique esperto, porque 2024 tá aí, o mercado já está mudando, igual o Paulo falou, tá entrando gente a rodo no mercado, gente realmente quer profissionalizar, tem, né, sangue no olho, né? E como é que você acha? Você acha que sua empresa vai estar de pé em 2030, 2035, 2040? Você quer realmente deixar a sua empresa pro seu filho, pra sua filha, que seja do jeito que tá hoje, né? Tipo, tá na hora de profissionalizar, né? E profissionalizar não custa caro, né? Nunca custa caro. E pode contar um pouco mais de experiência? Como que foi vencer essa barreira? Em que momento você notou assim, não, perdi a vergonha, hoje eu notei o jeito certo de vender? Como foi esse processo? Olha, no meu caso, o processo ele foi mais difícil por quê? Porque eu naturalmente, né, pelo menos na minha juventude ali, eu era bastante introvertido, né? Eu tinha muita dificuldade com comunicação, mas em algum momento da minha vida eu dei a sorte que eu acabei fazendo por acaso um curso de teatro. Então eu aprendi que, poxa, peraí, não é nada, vamos dizer assim, complexo, é simplesmente um personagem. Eu entro naquele personagem, eu tenho que falar o que precisa ser falado e posso sair. Então, inclusive é comprovado, tá? Vários estudos já mostram hoje que vendedores, né, introvertidos, eles tendem a ter melhores resultados de vendas do que pessoas extrovertidas. Então é totalmente contra-intuitivo. Às vezes, muita empresa grande aí com RH, né, talvez não tão preparado, ela acaba trazendo ali o cara que é mais comunicador. Peraí, não, comunicação não necessariamente é um fator de venda. Não é o tanto que se comunica, é o como se comunica, é o que é falado, né? Igual, hoje a gente fala, né? Muita gente aí faz curso de oratória, né? Eu aprendi, né, com um grande mestre de vendas, né? Um dos grandes mentores que eu tive, ele falava, ó, você tem que ter uma oratória boa, concordo, você tem que desenvolver essa área, mas você tem que desenvolver mais do que nunca a escutatória. Você tem que saber escutar, ouvir. A pessoa tá lá te falando, ela tá te dando feedback, ela tá te falando o real problema dela. Você tá chegando com uma pessoa só querendo vender, ou você não quer realmente entender o problema dela, tá? Então hoje um dos pontos, né, inclusive do nosso treinamento, que é o quinto tópico, que é o saiba qualificar um lead, uma oportunidade de vendas, fala exatamente sobre isso, ou seja, você tem que saber fazer perguntas inteligentes, você tem que saber realmente se a pessoa ela tem um problema que possa ser resolvido pelo seu produto. Então não é só chegar e sair vendendo. Não, hoje eu ouço a pessoa para saber se ela de fato tem necessidade, para saber se de fato ela precisa daquilo, e todos os dias, tá? Hoje com mais frequência até do que eu gostaria, a gente acaba rejeitando clientes. Fala, amigo, não é o seu momento, entendeu? Ah, legal, mas não, mas eu quero, mas, cara, não coloca que não vai dar certo. Então também a gente não vende uma solução
para alguém que não vai se beneficiar dela. Então, o nosso objetivo não é, em primeiro lugar, não é vender para qualquer um. E, segundo lugar, tá? É vender para quem quer comprar. Então, a gente também não vende para quem, não quer, então não quer, acabou, morreu. Entendeu? Então, enquanto há enquanto há uma possibilidade, se a gente vê que a solução de fato ela vai fazer diferença para a pessoa, a gente tem que, né, buscar aquele processo ativamente. Então, na minha carreira, o que fez a diferença, ou seja, o grande ponto de inflexão no processo comercial foi entender que é um mantra, tá? Que eu repito todos os dias e repito para todas as pessoas que treinamos: não é nada pessoal. Uma pessoa que diz não, uma pessoa que não quer comprar, não é pessoal, ela não tem nenhum problema com você. Ela às vezes tem um problema que não é o momento dela, às vezes é um problema orçamentário, às vezes é um problema, né, de necessidade, não há uma necessidade real, né? Então a gente sempre foca que os 3 pontos é necessidade, confiança e urgência. A compra não acontece sem isso, né? Vou até falar mais à frente, mas, ou seja, qual que é o ponto de inflexão que mudou a carreira de venda? Foi simplesmente entender que não é nada pessoal, que você pode simplesmente tomar suficiente nãos, né? Suficiente nãos no dia e voltar para casa e ficar tudo bem. E você começa, inclusive, a aprender que o jogo ele consiste, inclusive, no quantos não você toma. Né? Às vezes, o seu funil de venda, o seu processo, a sua taxa de conversão no mercado, como eu expliquei no exemplo anterior, é de o quê? 4% de conversão. Você sabe o que é 4% de conversão? A cada 100 pessoas que você faz um processo comercial que você atende, 96 vão dizer não. Não vão querer. Então, como é que uma pessoa que não aguenta não vai entrar nesse mercado? Então, a primeira coisa que você aprende é o quê? É se reforçar emocionalmente para aguentar não. Não, beleza, muito obrigado, ok, excelente, vamos pro próximo. E os que falarem, talvez, tô na dúvida. Aí, esse sim, você vai investir uma energia, né, um tempo considerável para fazer dar certo. E vai ter os 4 ali que vai fazer sim, vai ter um ali que vai falar um sim na hora, maravilhoso. Ou seja, o processo comercial é isso. E é engraçado que o irônico que isso casa, né, com o mundo real, que parece que dá a entender que a maioria dos vendedores medianos, né, eles devem meio que pegar um script e passar para o cliente, né? Eu mando essa mensagem aqui, ele responde, nem olha o que o cliente fala, já manda a outra mensagem que está no script. Sendo que o ponto forte do vendedor é igual o Paulo falou, a escutatória, né? Saber até identificar qual cliente que ele deve até tirar do processo, né? Porque um cliente que não vai fazer venda, porque você vai continuar com ele, um que você tem 100% de certeza. E continuar no processo com aquele que talvez tenha um mínimo de interesse e você elucidando a questão para ele, dando um bom atendimento, talvez converta, né? E é muito engraçado isso, porque casa com o mundo real. Por exemplo, veja um casal que vai num date, por exemplo. A pessoa que for falar só dela mesma e não escutar o outro, ela meio que vai perder ali, vai perder o date. A pessoa não quer mais sair com ela. Mesmo que vale para um grupo de amigos, mesmo que vale em qualquer interação social. Então, até fica uma dica aí, se você não tem muitos amigos, né? Talvez reflita. Talvez isso não seja algum dos problemas, né? E eu acho isso muito interessante, né? Porque o mundo das vendas, ele tem que ter uma similaridade com o mundo das interações reais, certo? Porque no momento que você faz uma venda, você não pode fazer uma venda falsa, porque a venda, quanto mais perto puxado do natural pela interação real, maior a probabilidade dela ser efetivada, correto? Qual a opinião de vocês? Exatamente, só complementando o que o Vance falou, mais do que tudo, a venda, ela não é sobre o seu produto, ela é sobre a dor do seu cliente final, né? O cliente está se lixando se essa caneta ela é de Dubai, se ela é de ouro. O que importa é a solução que eu vou escrever num papel, né? O cliente está ligando se hoje você segue processos, é isso, aquilo, ele está querendo saber. Isso daqui realmente vai gerar transformação na minha vida, da minha empresa e assim por diante. Então, venda a solução, não venda o produto. Né? Então hoje eu gosto de falar muito com o Paulo, eu odeio a apresentação de vendedor, né? A gente, assim como também vende, nós, né, muitas das vezes temos ofertas todos os dias de vendedores, de produtos, enfim, e aí chega aquele vendedorzão, né, com aqueles PDFs falando do produto dele, olha, meu produto é assim, 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 mas no final, irmão, você vai resolver o meu problema? Então não quero, cara. Não quero saber se o produto ele é o melhor. Quero saber se você vai resolver o meu problema. Né? Então, entendendo essa ciência, isso já faz total diferença, né, Paulo? A Monnier bate muito nessa tecla, tá? Da venda científica. Vender, fazer marketing ou qualquer processo que você vai fazer na sua empresa, ela tem que ser feita de forma científica. As pessoas que têm maior sucesso são pessoas normalmente, tá, inteligentes, elas têm intelecto, são pessoas que leem muitos livros, são pessoas que elas estão constantemente ali buscando novos conhecimentos, porque hoje o Brasil também, um perfil comportamental muito comum nosso é de ser o executor,
né? É ter aquela energia, botar pra acontecer, fazer acontecer, mas não. Antes de fazer qualquer coisa, pense. Antes de fazer qualquer coisa, pense. Vamos pensar, poxa, peraí, isso aqui que eu tô fazendo tá me levando pro caminho correto, né? Esse processo comercial, de fato, ele tá me trazendo venda? Poxa, eu tô fazendo isso aqui, tá dando certo, mas e se eu fizesse pequenos incrementos, eu faria algo melhor? Então, um ponto-chave que eu acho importante também discutir e falar é sobre a importância dos indicadores no processo comercial, tá? Igual eu falei sobre taxa de conversão. Já tem muita gente vendendo todo dia o seu produto ou serviço. Existem médias, existem dados no mercado, né? Quando não tem no mercado brasileiro, tem no mercado americano muitos dados sobre taxas de venda, taxas de conversão ao longo do funil. Existem cursos, treinamentos, softwares muito bons. Então, meu amigo, o primeiro princípio, tá, de um marketing científico, de uma venda científica, é que ela é totalmente baseada em dados, tá? Então, se a sua empresa, meu amigo, ela tá, sei lá, há 5 anos, né, fazendo uma média de vendas ali de, sei lá, 2%, como é que você cobra do seu vendedor, coloca na meta dele 6, 10% de conversão? Isso é loucura. Isso assim, é loucura em tantos níveis que a gente mal consegue mensurar. Porque você vai desmotivar a sua equipe de vendas. Ou, né, se você mesmo é a pessoa que está fazendo a venda, né? Você não pode colocar uma meta irrealista. A meta tem que ser realista. Olha, no mercado, em média, sim, a gente entende que, pô, a cada 100 eu vou converter 2. Então eu vou melhorar meu processo comercial para tentar converter 3. Ou eu vou tentar melhorar o meu funil para, ao invés de chegar a 100, chegar a 200, né? Ou eu vou criar um processo de aquecimento no marketing, de pré-qualificação, que gere um lead mais aquecido e me dê uma conversão no final. Ou seja, é um processo, né? E são processos totalmente científicos, né? Embasados em dados. Então acho que isso é uma coisa também que, né, a Money precisa muito de levar para o mercado brasileiro. Um marketing, uma venda científicas baseadas em dados, né? Sem achismo. Tem muita gente que tem achismo, mas eu acho que eu tô vendendo um pouco. Amigo, 40 mil reais todo mês aí no seu bolso, tá ruim? Ah, não, mas podia ser mais. Com base em que você fala que podia ser mais? Então a gente tem que levar realmente essa conversa de adulto. Muito empresário hoje tá com mentalidade de criança, com mentalidade de quero mais doce. Não é mais doce. Com base em que sua empresa vai crescer? Com base em quais premissas? Quais vão ser os testes que serão feitos, né? O quanto que você está disposto a perder ali, né, ou a arriscar do seu lucro para buscar novos canais de aquisição, para buscar novas estratégias. Então, sem isso, meus amigos, infelizmente, não existe crescimento sustentável, saudável, e a empresa realmente ela tem que ter essa mentalidade de melhoria contínua, e a melhoria contínua só acontece com base em indicadores, ou seja, dados. Ah, eu estou vendendo na média 5 a 2 anos, 5 vendas por mês. Então, como é que eu faço para virar 10? Essa é a pergunta que vai ser respondida, mas ela só vai ser respondida com base em dados. Você vai fazer algumas ações, você vai ver que às vezes de 5 foi para 4. Opa, piorou, peraí. Então o que eu tava fazendo tá bom. Dentro do que eu estou fazendo que tá dando certo, o que mais eu vou fazer que vai dar mais certo? Qual outro teste eu vou fazer? Pô, agora eu fiz novos testes aqui, usei novos públicos, né? Busquei novas ideias, cheguei a 7. Então, ou seja, é uma caminhada contínua rumo a um resultado melhor. Isso é baseado exclusivamente em dados. E o outro fator igualmente importante é o fator tempo, tá? Tem um tempo. E não vai ser do dia para noite. Isso é um ponto importante. É engraçado essa questão dos números que a gente está refletindo. E no processo a gente até fala, né, em números científicos com o cliente. Olha, a gente pode esperar uma banda aqui, com base no nosso experimento, a gente não garante, mas probabilisticamente falando, talvez uma banda aí de conversão de venda seja 2%, 4%, varia na situação do setor, né? Uhum. A pessoa vai lá, concorda, mas depois começa a falar, uai, mas aí custa sair um cliente? Aí eu tive uma ideia, né? Já até aproveito e falo aqui no podcast, começar a trazer uma roleta, sabe? A pessoa tá lá escrito uma faixazinha pequenininha, sim, e tem um vermelhão ou não. Eu falo, gira aí pra você ver se vai sair sim ou não. Ó, saiu não. Saiu não. Aí eu falo, pois é, essa é a chance de 1 em 25 pessoas dizerem sim. Porque vai sair sim pouquíssimas vezes. O cérebro nosso não raciocina números. Quando fala assim, vai sair 1 em 25, a pessoa fala assim, vai sair poucos. No cérebro é tipo assim, passou umas 5 pessoas dizendo não, já tem que vir um sim. Não, não é isso, meu amigo. Então, quando a gente lida com números, eu até convido vocês a ter essa experiência do que esse número significa na prática, né? Que muitas pessoas ouvem os números, mas no tato não conseguem enxergá-los, né? Uhum. Então eu convido o público aí a fazer um experimento. Acho que as pessoas até se enganam, né? Porque normalmente a taxa de vendas ela é inversamente proporcional ao que eles prometem, por exemplo, que é a efetividade da camisinha, né? Que é de uns 96%. E a gente vê um monte de filho nascendo aí e as pessoas confundem os números, entende? Então eu convido vocês a lançar esse experimento aí. Sim, é legal aqui um ponto que o Vance trouxe, tá?
Porque o que acontece? Quando, inclusive, você tem uma venda ativa, tá? E a taxa de conversão nesse tipo de ticket é pequeno, é importante você entender e ter o apoio de um economista, como o Vance, uma pessoa que entende de investimentos, de números, para o quê? Realmente também definir que é o seguinte, não é só vender, né? A gente tá falando aqui de vender, mas, né, outra premissa muito forte da Monnier é que a venda ela tem que ser lucrativa, né? Você tem que vender para quê? Para ter lucro no final do processo. Então, é só nesse caso onde realmente, né, inclusive hoje a gente consegue fazer essas análises, né, onde você vai definir o quê? Dois indicadores chaves, né, que o Vance sempre traz, que é o quê? CAC e LTV, não é, Vance? Fala um pouquinho desses termos aí pra Sim, gente. com certeza. Nós sempre retomamos a esse assunto, mas é porque ele é muito importante. Então, se já ouviu episódios passados, não se preocupe, vamos só enfatizar aqui. O nosso objetivo final, né, como empresa integrada, né, uma empresa que integra marketing, inteligência de vendas, inteligência financeira, no final o que que é? É trazer um método científico, um método de processo, para que no final da cadeia toda a gente resulte o quê? Num lucro esperado, um lucro probabilístico, um lucro científico. E de onde vem esse lucro? Esse lucro vem de uma série de premissas já estabelecidas com nossos dados históricos, e a gente traz um método em que o lucro esperado de um cliente adquirido, que é o LTV, ao longo de toda a sua vida, tá? Não é só uma venda, porque às vezes esse cara compra com você uma vez, é muito provável que ele repita esse processo, a não ser que seja uma venda de uma casa, por exemplo, ele repita esse processo de comprar com você diversas vezes, ou até vem uma indicação indireta. Então, uma venda resulta em diversas vendas ao longo de um processo, tá? E a gente calculando essa venda mais a margem da sua empresa, porque logicamente você recebe R$100, não vai sempre para o seu bolso, né? Porque você tem custos. Vamos supor que vem 10. Se você adquirir um cliente, a cada venda gera R$10, mas ele vai comprar com você umas 5 vendas ao longo da sua vida, você ganhou 50. Então esse é o LTV. O lucro esperado que esse cliente traz ao longo de sua vida. E qual que é a lógica? Logicamente, para adquirir esse cliente que vai te dar R$50 ao longo de sua vida, você tem que gastar menos que 50 para adquiri-lo. Lógico, porque se você gastar mais, você vai ter um prejuízo. Sua empresa vai ter mais receita e vai ter menos lucro. Correto? A gente já viu muitos casos, parece bobo, mas a gente já viu isso acontecer diversas vezes. Aqui na Money a gente oferece um apoio, um braço para fazer esse cálculo e mostrar aí, te dar segurança que esse projeto ele tem um processo que no final resulte num lucro probabilístico. Lógico, a gente não crava um número. Aqui é a vida real, aqui não é a matemática. Muitas coisas podem acontecer, pode mudar de setor a setor, mas a gente tem uma banda de probabilidade que oferece ao seu negócio o maior índice de sucesso. Até porque falhas acontecem. Se você não sabe, é mais provável um raio te atingir se ganhar na loteria, certo? E mesmo assim você vai lá. Então, então você tem que confiar nos processos, no que dá certo. E a gente oferece todo apoio aí a você, ao público que quiser nos conhecer. A gente oferece toda a nossa cadeia aqui. E até aproveitar essa questão de vendas, né? Algo interessante. As pessoas pensam muito em fantasias, né? O Lucas até falou da caneta, né? Ah, a caneta dourada. Passa a caneta aqui, por favor, Lucas. A gente lembra de um filme muito famoso, né? Do Lobo de Wall Street, que é basicamente um filme de vendas, né? Não sei se o Paulo ou o Lucas concordam, mas é basicamente um filme de vendas sujas, né? Que o cara empurra ações de fundo de garagem e quintal a grandes investidores. E aí tem uma parte no filme muito famosa que ele fala assim, você é um bom vendedor? Então pega aqui, me venda essa caneta. E aí o cara chega e fala assim, escreva meu nome. Aí o cara, não tem caneta. Então tome. Então, tipo assim, dá a entender que o vendedor pode vender tudo, mas isso é uma grande fantasia. Eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco desse número, da fantasia que é o vendedor poder converter qualquer um, que é o fodão, pode converter qualquer um, sendo que, na verdade, é um processo de identificar os clientes prováveis, atender bem. Eu acho que você sabe explicar melhor essa história, Com certeza, né? Com certeza. Você leu o livro ainda? Hoje é importante entender que é o quê? Em primeiro lugar, né? Vender para qualquer um é impossível por vários fatores, né? Eu acho que são poucos produtos que eles são realmente universais, né? Existem 3 grandes estratégias macroeconômicas, né?
na verdade são estratégias microeconômicas, né, estratégias competitivas, que a gente sempre gosta de falar, tá? Que geralmente é a estratégia de enfoque, ou seja, você vai focar ali num nicho, uma estratégia de diferenciação, ou seja, você tem um diferencial ali perante o mercado, e a estratégia de custo total, onde você vende o mais barato possível. Em todos esses casos, vocês vão observar o seguinte: essas estratégias, quando você adere a qualquer uma delas, você está escolhendo uma fatia de mercado. Ou você está escolhendo um público consumidor que ele vai pagar mais barato, que vai comprar em grande volume, ou você está escolhendo um nicho específico. Então, realmente são poucos mercados que vão vender para todo mundo. E mesmo dentro daquele público-alvo que você escolheu, você só vai ter uma fatia de uma fatia daquele público, né? Então, o mais importante de seguir um processo comercial, por isso o termo processo comercial, que é um processo que você segue, é um processo como se fosse uma peneira, né? No final, o que a gente faz é peneirar. Então, a gente separa ali o que realmente é viável do que não é viável, tá? E obviamente, né, é importante a gente vender e sempre seguir com o máximo agarrar um processo comercial, porque se a gente tem um produto muito bom, é claro que o nosso cliente vai se beneficiar daquilo. A gente tem a obrigação moral de vender para ele e de buscar convencê-lo da melhor forma possível. Porém, tem muitas pessoas que não estão no momento, né? Então, um termo legal que eu até falei que ia comentar, eu acho que é o seguinte, tá? Hoje a gente entendeu que todo o jogo de vendas ele se baseia no O/NCO. O que é o orçamento? Ah, você pode ser bom do jeito que for, a pessoa pode gostar do jeito que for. Mas às vezes a pessoa fala, Paulo, eu sou louco para ter o serviço de você, mas eu não tenho condições. Então, assim, não tem como, entendeu? Então, isso é um dos primeiros erros que a gente vê. Às vezes fazer um processo comercial bem feito com um público-alvo totalmente errado, um público-alvo que não tem orçamento. Supondo, tá, que esse problema foi resolvido, ou seja, há esse público com orçamento, a gente tem o quê? Necessidade. Essas pessoas, elas realmente têm necessidade do meu produto ou serviço? Ou vai ficar naquela história, né? Vender avião caindo, vender, sei lá, uma coisa que para um público nada a ver, né? Às vezes você vai, sei lá, tem uma loja totalmente focada em produtos femininos, aí você vai fazer anúncio para homem? Não. Então você tem que ver realmente qual que é o público que tem necessidade, que ele tem fit, né? Que é o termo em inglês, que seria um pouco de, vamos dizer assim, né? Ele tem a ver com a sua solução, né? Então, ou seja, a necessidade, a pessoa tem que ter necessidade de compra. O segundo ponto, né? É importante você entender também o seguinte, né? Dentro dessa lógica que eu tô falando do ONCU, todos esses pontos têm que estar ativos para você fazer uma venda, tá? Se faltar um deles, a venda não vai acontecer. Qual que é o segundo ponto? Confiança. A pessoa ela tem que confiar no seu produto, na sua solução, né? E ela tem que confiar em você. Ela tem que confiar no vendedor, na empresa, né? Então, por isso que a forma de apresentar, a forma de falar, a forma da equipe, né, tá posicionada, se for uma venda presencial, é muito importante. Então ela tem que confiar nos seus vendedores, que a sua equipe é bem treinada, educada, preparada. Ela tem que confiar que a sua empresa, ela é o quê? Ela tem excelência, ela tem tradição, ela já tem tempo no mercado, não é? Aventureiros. E ela tem que confiar no produto, na solução. Ela tem que confiar que aquilo ali realmente é bom e vai fazer a diferença, tá? Então por isso que, né, ou seja, a autoridade, as provas, né, os depoimentos, tudo isso é muito importante no processo comercial. E o último ponto, tá, que talvez é um dos mais importantes e mais negligenciados, é o fator urgência. As pessoas elas têm que querer aquela solução, assim, né? Ou você tem que convencê-las e mostrar a importância de se fazer aquilo rápido, né? Não adianta nada a pessoa falar, pô, cara, gostei muito, você é brabo, gostei, mas dá pra deixar pro ano que vem, né? Nós vamos ver aí, passou IPVA, não. Então, ou seja, a gente tem que saber ativar esses 3 pontos. Necessidade, que é mais do que ativar e entender, gerar confiança, mostrar pro público que você é a pessoa ideal e ativar a urgência no seu público, amigo. Não é pra ano que vem, não. Isso aqui é pra ontem, né? Algumas soluções são naturalmente mais urgentes, né? Por exemplo, soluções em saúde, geralmente atendem aquilo, né? Quando você tá precisando de comprar um remédio, você não olha nada, você não olha nem preço, dependendo, né? Então, ou seja, é importante entender o seu produto e o seu público-alvo. Quando você entende bem os dois, você vai conseguir realmente montar uma estrutura de vendas, né? Uma estratégia comercial baseada aí no O/NCO. Orçamento, necessidade, confiança e urgência. Eu acho que seria muito interessante, porque as pessoas entendem muito com exemplos práticos, né? Entender um pouco como funciona nosso processo. Até entender que as vendas são importantes, mas a gente também faz esse trabalho de marketing, que é trabalho meio que de persuasão, de amortecer, de entregar um cliente final para o vendedor um produto mais fácil, né, de converter. Eu gostaria de, por exemplo, da gente exemplificar esse processo com algo muito simples, igual essa caneta aqui, por exemplo. A gente falou tanto dela. Como que funcionaria um processo dentro da Monnier, por exemplo, se você fosse um fabricante de canetas, tivesse que vender canetas? Você chegaria, mostraria o produto pra gente. A gente entenderia. Ah, sim, legal. E quem que é o perfil de cliente que consome esse produto? Você vai nos dar os dados, a gente vai pesquisar. E aí vai falar, qual que é o preço dessa caneta? R$2, mas qual que é a sua margem? Ah, eu tenho meus custos fixos, que é e meus custos variáveis, que é R$1 produzir caneta. Ah, ok. Se a gente vender mais, seus custos fixos continuam mesmo? Continuam, correto. Então, a gente vai basear, então, nesses custos variáveis. Então,
você gasta R$ 1 para produzir e ganha R$ 1 com a venda. Então, quanto que a gente tem que gastar? A gente tem que gastar no máximo R$ 1 para cada pessoa para poder passar essa caneta para frente. Então, essa é a primeira etapa da inteligência financeira, foi feita, a gente estabeleceu essa meta de custo de aquisição do cliente, que a gente entendeu o CLTV. Então, a gente passa para a nossa equipe de marketing e ela vai olhar assim, como eu vou aparecer para as pessoas que querem esse produto, podem querer esse produto. Nós vamos fazer o que? A gente vai criar um site para isso, um site de vendedor, aonde a gente vai disponibilizar as propagandas, como vai ser feita essa propaganda, um copywriter vai pensar como vai ser feito esse conteúdo. A gente tem uma design lá para deixar um post bem bacana, ilustrativo, que condiz com as necessidades da sua empresa. Então sua empresa é uma empresa séria, com um semblante mais preto, a gente não vai pôr algo rosa, entendeu? Então é todo esse estudo muito bem feito para o quê? Para chegar as pessoas no site, olharem, a gente definir o público-alvo, né, via tráfego. As pessoas olham e geram o que a gente chama de leads, né, que é potenciais interessados. Então a gente fez isso daqui ao custo menor que R$ 1, né? Chega às pessoas, elas têm interesse na caneta, chega, por exemplo, no WhatsApp, eu quero caneta, e aí passa pelo C0, né? Passa por uma automação, aí fala assim, essa caneta é assim, se puder até dar mais detalhes, se realmente quer essa caneta, a gente conta um pouco aqui, em instantes um vendedor já vai lhe atender. Lógico que para vender uma caneta precisa desse processo todo, mas é só um exemplo. A gente já tira alguns curiosos, as pessoas, não era bem isso que eu quero, tudo. Tem gente que não tem orçamento para isso, parece ridículo, mas nesse exemplo, vamos supor que tem gente que não tem dinheiro para comprar essa caneta. E aí chega um atendente, a gente já fez todo esse processo de amortecimento, e ele vai vir num cálculo ético, a pessoa fala assim, olha, essa caneta aqui é muito boa, é o que a gente oferece, é uma caneta, ela não é o diferencial, mas no mercado a gente está oferecendo o melhor preço. Então a gente atua naquela questão do melhor preço. E ela é bem confiável. Aí o cliente fala, não, beleza. Aí, ao invés do vendedor falar, ok, não, ele vai calculete. Eu poderia te mostrar essa caneta em vídeo, se você quiser. Eu poderia te dar mais informações. Ou quanto que eu posso entregar ela? Talvez uma necessidade que uma caneta vermelha... Nunca se sabe quando você precisa grifar alguma coisa que precisa de um maior destaque, não é mesmo? E o vendedor faz esse call to action, vai converter ali talvez 5% das vendas, que é o esperado, ninguém vai ficar triste, todo mundo vai ficar feliz com o resultado. Vai repetir esse processo várias e várias vezes. E no final, o que é importante? A gente adquiriu esse cliente da caneta por menos de R$5, por exemplo. Avança, mas você ganha R$1 por caneta. Sim, mas esse cliente, a partir do momento que compra caneta com você, ele vê que é confiável, ele vai começar a comprar só com você. Durante toda a sua vida, ele vai comprar umas 20 canetas com você, canetas acabam. E aí, seu lifetime value é 20, gastou 5, fizemos lucro. Esse lucro vai aparecer no longo prazo, não aparece agora. E aí você vai ficar feliz com a Money, indicar para outras pessoas, nós vamos continuar vendendo e daqui 5 anos todos estaremos milionários. Não é isso a história feliz? Então, complementando o exemplo do Vance, né, até finalizando também dentro do período ali, o que a gente acha importante, tá? Em primeiro lugar, marketing e vendas, tá? São duas coisas diferentes. Muita gente fala, a mesma coisa. Não é, tá? A função do marketing é amortecer o processo comercial. Se você vende coisas como uma caneta, você consegue, muitas vezes, em venda direta, né? Você vai lá na Shopee, clica lá, compra a caneta, pá, entendeu? Mas, hoje, o que a gente vê, tá? Isso o mercado americano já tem visto também há muitos anos. Quando você pluga um funil de vendas em um funil de marketing direto, você começa a ter resultados, assim, assombrosos. Por quê? Porque, às vezes, tem muita gente já tá naquele momento, com uma página ali, com as explicações, com o vídeo, ela já consegue gerar consenso para fazer uma compra. Isso são as vendas diretas, né? Que é a especialidade ali do Lucas, ou seja, a pessoa que entra direto numa página e compra uma coisa, né? Geralmente um ticket de até R$300, isso tende a acontecer bem. Porém, ou seja, mesmo nesses casos, né, tem muita gente que ali vai lá, vai gerar ali um boleto, por exemplo, vai gerar um código Pix e não vai converter. Então, quando você pluga um processo comercial de pessoas que conseguem converter, tirar as últimas dúvidas do cliente, mesmo um produto barato, você começa a ter um resultado assombroso. Então, mesmo ali, Paulo, minha realidade hoje é varejo, é restaurante e tal, nesse processo comercial ativo você aplica a mim? É claro que você aplica a você. Por quê? Porque se você tem uma pessoa ali que vai comprar um macarrão, tá certo? Macarrão é simples, é barato, é R$20, tal, que seja, 30. Mas, se você pluga uma mentalidade, uma cultura de venda ativa
Para vender esse macarrão, o que a gente tem? Você pode fazer a pessoa comprar um segundo macarrão. Você vai fazer um processo ativo para aquela foi comprar um, ela vai comprar 2. Você pode fazer um processo ativo para, legal, agora que você comprou macarrão, me indica uma nova pessoa que também gosta de macarrão. Ou seja, você tá entendendo que até em venda simples dá para fazer processo ativo. E hoje a Moneta tá trazendo uma absurda inovação para o mercado, tá? Que é o comercial terceirizado, né? Hoje a Monnier é a única empresa do Brasil que oferece o serviço de marketing integrado com o serviço comercial. A gente sabe vender tão bem que a gente viu que às vezes simplesmente treinar o mercado não é suficiente. Então, agora mais do que nunca é a hora de quê? De a gente vender para o cliente, de fato. A gente consegue fazer o processo de marketing tão bem, sempre fica naquela, às vezes, muitas vezes, né, um conflito, né, natural entre uma equipe comercial pouco treinada, né, e um marketing excelentemente bem feito, que a gente também oferece uma equipe comercial treinada, né, que consegue de fato chegar e fazer ali a venda daquele produto, amortecer, preparar o processo comercial, plugar num funil de marketing. Então, Lucas, você quer comentar um pouco? Não, é basicamente isso, só concluindo aqui também, quando você tem um comercial muito bem preparado, você diminui a sua exposição ao risco. Como assim? Muitos vendedores, por exemplo, vendedores de imóveis ou vendedores de carros de luxo, qual que é o cenário que a gente vê hoje, né? O cara gasta, né? O caixa dele, o financeiro dele fica fraco, aí isso é o grande problema, por quê? Porque você está exposto ao risco, né? E muitas das vezes você vai vender, você vai dar aquele pico, beleza. Mas em vez de você ficar exposto ao risco, e o que é o risco? Muitas das vezes um vendedor sair, ou um lockdown, ou qualquer coisa do tipo. Se você tem um comercial preparado, o que você pode fazer? Em vez de você vender um imóvel de 1 milhão, ou um carro de meio milhão, você pode, por exemplo, vender tô dando um exemplo, tá? Uma consultoria financeira para pessoas que querem fazer um financiamento, né? Ou você pode dar uma consultoria financeira para pessoas que querem comprar um carro, vende isso a um ticket de 2, 3, 4, 5 mil, estou te dando um exemplo, né? E deixa seu comercial 2 trabalhar, deixa ela realmente fazer a venda do carro ou do imóvel, né? Aprenda realmente a ter um comercial que segue etapas, processos, e por isso que a gente está trazendo essa inovação, porque a gente entende a complexidade do mercado e está aqui para realmente solucionar isso. Legal, acho que assim a gente consegue, né, encerrar, trazer bem essa ideia, tá? Acho que a palavra-chave que fecha tudo isso, né? Talvez 2 seria o quê? Inteligência e consistência, tá? Tenha inteligência ao tomar decisões, tenha inteligência ao trazer, de fato, parceiros, né? Pessoas preparadas que conheçam esses mecanismos. E A e B, né? Tenha consistência, ou seja, faça isso consistentemente ao longo do tempo. Né? É uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Então acho que basicamente aí a gente encerra, né, Vans? Pode concluir. Exato. Isso. Então, um grande abraço a vocês. A gente encerra aqui mais um episódio do Aprendendo Marketing com Economize. Convidamos a conhecer nossa empresa e nosso grande produto aí de comercial. É isso aí, galera. Isso aí. Valeu, forte a todos. abraço. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Até o próximo.